Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 1º de janeiro de 2023, 10h20 da manhã, e eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. O livro de Atos relata como que a igreja foi estabelecida quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e desceu o Espírito Santo sobre os discípulos e eles começaram a pregar com ousadia, com autoridade da parte de Deus e tiveram êxito porque eles sabiam o propósito ao qual tinham sido designados e eles sabiam para quem eles faziam. E naquela época eles foram perseguidos, mas eles não se importavam, porque importava para eles era agradar a Deus. Em Atos 5:29 vai dizer: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Da mesma forma hoje, mais importa obedecermos a Deus do que a homens. Mais importa agradarmos a Deus do que a homens. Temos vivido tempos difíceis no Brasil. Temos vivido tempos em que Satanás tem tentado estabelecer o reino dele, tem tentado lançar ideologias que vão contra a palavra do nosso Senhor. E é necessário que permaneçamos firmes, fiéis a Deus, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Queridos, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a sinceridade do nosso coração. De Deus não se zomba. Em Gálatas 6, a partir do 7, vai dizer: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tem versões que falam de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. O ser uma nova criatura. Então a nossa vida ela precisa ser para honrar, para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. Se estamos fazendo alguma coisa que não louva nem engrandece o nome do Senhor, precisamos matar a nossa carne, matar esse pensamento para que venha prevalecer na nossa vida aquilo que agrada ao nosso Deus. E isso não vem do exterior, não vem de fora, vem daqui de dentro. Porque o homem fala aquilo que o coração está cheio. E se o nosso coração estiver cheio do Espírito Santo de Deus, nós vamos exalar o doce perfume de Cristo. Só existe um que é bom e é Deus. Nós não somos bons, nós não temos nada de bom. Se fazemos algo
de aparência, somente para mostrar para os homens. Deus conhece o nosso coração e de Deus não se zomba. Em Atos ainda 4, a partir do 32, vai falar sobre a comunidade de bens entre os primeiros cristãos e sobre Ananias e Safira. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da verdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em seu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E, entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Deus conhece o nosso coração. Não adianta queremos enganar a Deus. Podemos enganar aos homens, mas não vamos enganar a Deus. No mais alto Ele está, no mais profundo, se descermos ao abismo, ali Ele estará. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Importa agradá-lo. Se existe algum mal em nosso coração, alguma mazela, alguma fraqueza que nós conhecemos, importa agradar a Deus. E como? Temos que pedir a Ele, clamar a Ele, que nos limpe, nos lave, nos purifique de todo o pecado, para que possamos ter uma vida de retidão, de busca de santidade constante, para que no grande dia possamos ouvir: Vinde, benditos de meu Pai. Na casa de Deus há muitas moradas, aqui nós estamos só de passagem. E é um tempo muito curto para ficarmos olhando para as coisas terrenas. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. E as demais coisas serão acrescentadas. Aquilo que a gente busca tanto, que a gente almeja tanto, Ele chama de coisas. Não que Ele não queira nos abençoar, Ele tem prazer de nos abençoar, de nos ver felizes, assim como nós temos prazer de ver os nossos filhos felizes. Mas tudo isso aqui é passageiro, vai passar e vai passar muito rápido. Mas
o que vai ficar é uma vida na eternidade. E essa vida na eternidade, ela pode ser uma vida de paz, na presença do Senhor Jesus Cristo, aquele que é sobre todo nome, tem todo o poder no céu e na terra. Tem poder para nos livrar da condenação eterna. Uma vida de paz ao lado dele, ou uma vida de condenação. Então importa buscarmos o principal. Certa vez eu ouvi uma ilustração onde existia um pote. E se você encher esse pote com areia, você não consegue colocar depois pedras maiores. Então, para colocar tudo o que estava externo, você precisava primeiro colocar as pedras maiores, depois as médias, depois as menores. E assim é a nossa vida. Nós temos que focar no principal, nas pedras maiores. O que é o principal? Se nada daqui vamos levar. O principal é buscarmos as coisas do alto, do reino, eternas. Então, que a gente possa priorizar as nossas pedras maiores no mundo espiritual, no reino de Deus, buscar a Ele. A videira, ela só dá fruto se ela estiver ligada. A raiz, nossa raiz precisa estar ligada no Senhor, senão morre. E uma vida sem Deus é uma vida de morte espiritual. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Ele, nós temos o privilégio de ter o Senhor no nosso barco, na nossa vida. Vamos ter tribulações, sim. Vamos passar por lutas, sim. Mas a paz que excede a todo entendimento, a presença maravilhosa do nosso Deus vai estar conosco. Então, que possamos buscar. Que esse ano de 2023 seja um ano que você e eu, nós priorizemos a presença maravilhosa do nosso Senhor. E que tenhamos uma vida plena com Pai, Filho e Espírito Santo. Somente a Trindade pode preencher o vazio que existe no nosso coração. Nada material ou qualquer outra coisa. O próprio homem, ser humano, alguém com quem nós nos relacionamos, não pode suprir esse vazio. Somente a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Somente o Senhor pode preencher o vazio. Tenha nesse ano de 2023 uma vida de busca a Deus. Priorize buscar a Deus na sua vida, com leitura da palavra, oração diário, para que a presença do Senhor Jesus Cristo seja na sua vida, em nome de Jesus. E que você venha, que eu venha exalar o doce perfume de Cristo, porque de nós mesmos nós não temos nada de bom para oferecer, mas com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo no nosso coração, a gente consegue exalar o doce perfume de Cristo. Que tenhamos uma vida de cumprir o propósito de Deus. Que a nossa vida seja para honra e glória, para honrar e bendizer o nome do Senhor, através de nossos atos, nossas palavras, de nossos pensamentos. Em nome de Jesus, um ano de 2023 abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.